Depois de passar o dia montando Lego de adulto, estamos no aeroporto de Lisboa. Viemos resgatar aquele nosso amigo que nós achávamos que chegava ontem, na verdade hoje. Viemos resgatá-lo lá da salinha, a tão temida salinha do CEF. Ele quase foi deportado e ele chegou hoje às 1h15 da tarde e agora são 8h11 e acabaram de nos avisar que ele vai ser liberado para entrar no país. Na verdade, já deu a entrada no país e vai poder curtir as suas férias conosco. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Georgia, esse é o canal Inspira-te e como vocês viram aí no início, nosso amigo quase foi barrado pela imigração e deportado ao Brasil. Vou explicar o que aconteceu e por que tem que ter atenção de quem vem como turista. Então, esse nosso amigo conseguiu uma daquelas promoções maravilhosas de passagem com datas definidas. Então, ele chegaria ontem, no dia 5 de fevereiro, e ele volta no dia 12 de fevereiro. Então, viagem rapidinha, 7 dias. E ele preparou toda a documentação que era necessária, né? Eu encaminhei o site do consulado para ele verificar, então ele tinha passagem de volta, né? Então, a ida e volta, a questão dos valores mínimos que tinham que ter, ele tinha mais. Comprovante de alojamento, nós mandamos para ele um termo de responsabilidade com a cópia dos documentos do Felipe e meu. Ele tinha o seguro viagem, ele tinha tudo que era necessário. O voo dele chegou ontem a 1h25 da tarde e mais ou menos umas 2h15 por aí, ele nos mandou uma mensagem dizendo que ele estava na salinha do CEF, na tão temida salinha do CEF do aeroporto. E ele permaneceu nessa sala até as 9h35 da noite, que foi o horário que ele saiu e foi liberado. Durante todo esse tempo a gente estava sempre em contato com ele, né, pelo WhatsApp. E a gente ficou esperando, né, porque sabia que, podem ter esse procedimento padrão, então vamos esperar que daqui a pouco eles telefonam, ou para mim ou para o Felipe, porque eram os telefones que estavam registrados no termo de responsabilidade, e vai estar tudo certo. Só que isso não aconteceu. Então, vamos voltar para o início. Quando ele chegou na imigração, ele apresentou todos os documentos que foram solicitados, e quando chegou na carta convite, no termo de responsabilidade, o senhor do CEF perguntou por que não estava reconhecidas as assinaturas. Ele disse, olha, o meu amigo me encaminhou a carta e disse que não era necessário, mas tem o contato dele aí, pode entrar em contato com ele. Quando ele falou isso, o senhor já colocou ele de lado e ele foi para tal salinha. Quando ele chegou, tinham 40 pessoas na frente dele, e todos eram brasileiros, com exceção de uma pessoa que era uma paraguaia, o resto todos brasileiros, e todos com situações parecidas, assim, ou questões de termo de responsabilidade, ou problema com os valores em espécie. Ele nos contou que no início, quando chegou ali na imigração, a questão dos valores, ele tinha mais ou menos uns 550 euros, que era mais do que é o obrigatório, digamos assim, o necessário, e o senhor questionou que achava era muito pouco. Ele disse, não, mas isso aqui é em dinheiro, eu vou ficar na casa do meu amigo, então eu vou gastar só com passeios e com comida, né? E daí ele falou, eu tenho cartão de crédito também, caso eu precise de um valor maior, mas acredito que 550 euros está suficiente para uma semana, na verdade 6 dias de viagem. Lá na salinha, né, foram muitas horas, então as pessoas começam a conversar e a falar, e ele disse que a maioria das pessoas que estavam lá eram problemas com o termo de responsabilidade que não estava autenticado. E ele até deu o exemplo de um casal jovem que os pais do rapaz moram aqui legalmente, que encaminharam o termo de responsabilidade e eles já estavam lá desde a manhã, porque eles chegaram no voo aquele das 6h30 da manhã e isso aí já era umas 4 da tarde e eles continuavam lá. A gente estava trabalhando ontem e então a gente combinou que iríamos buscar o Gabriel na escola e iríamos ao aeroporto para encontrá-lo, né? Então, e tentar resolver a situação toda. Então a gente pegou o Gabriel, fomos ao aeroporto. Lá no aeroporto,
Nós nos dirigimos ao atendimento do CEF, né? Ao lado do aeroporto tem um prédio que é do CEF. Conversamos com o senhor que nos atendeu, explicamos a situação, ele pegou o telefone, ligou lá para a parte interna, deu o nome do passageiro, qual era o voo que estava chegando e disse, as pessoas que enviaram o termo de responsabilidade estão aqui para dar veracidade. E daí deu 1 minuto, ele desligou o telefone e ele disse, não, podem ir lá para a área de desembarque, porque o amigo de vocês já deu entrada e daqui a pouco ele está saindo. Só que demorou 1h30 para isso acontecer. E a saída dele só aconteceu depois, quando um inspetor do CEF ligou para o Felipe, perguntou onde é que o Felipe estava, ele disse que estava no aeroporto, perguntou quem que ele estava aguardando, o Felipe deu o nome do nosso amigo, e daí o inspetor perguntou se ele iria ficar na nossa casa todo o tempo e se nós iríamos arcar com as despesas dele. E o Felipe confirmou, sim, como está escrito no termo de responsabilidade, sim, eu estou a aguardar aqui em frente à saída. E deu 10 minutos e ele foi liberado. Mas assim, foi uma novela, porque ele chegou às 1h30 e ele saiu às 9h35, né? E o nosso amigo foi conversar com o inspetor, depois que o inspetor falou com o Felipe, ele chamou ele e começou a falar, né? Ele disse, que esse termo de responsabilidade não está autenticado. Então pode ser um documento fraudulento. Eu precisava comprovar a veracidade dele e só nesse momento eu tive tempo de falar com o seu amigo. E daí ainda falou, controle de fronteiras aqui, ele é muito forte e só hoje metade do que estava na sala foi deportado de volta por algum problema de documentação. E daí, vejam só, o termo de responsabilidade que nós fizemos foi o termo de responsabilidade que consta no site do CEF. Em nenhum momento ali fala que é necessário ser autenticada a assinatura. Não fala nada. O Felipe assinou, enviou para ele, enviou a cópia dos nossos documentos, né? E não tinha em nenhum lugar dizendo que tinha que ser autenticado. Inclusive, todas as vezes que a minha família vem, nós também encaminhamos o termo de responsabilidade e nunca autenticamos. Então, vai muito da interpretação de quem está te atendendo na fila. E quem vem como turista tem que ter todas as documentações certinhos. Então, passaporte, passagem de volta, seguro viagem, os valores mínimos, né, que é 75 euros pela entrada no país e mais 40 euros por dia que vai estar aqui. E mais comprovante de alojamento, que é o hotel, Airbnb ou a carta convite, né, o termo de responsabilidade. Então, se tu virás com o termo de responsabilidade, para evitar toda essa novela, peça que o teu anfitrião faça o reconhecimento da assinatura, porque vocês podem ver, foi uma coisa sem sentido total, porque em nenhum lugar fala, né, em nenhum momento se diz que tem que ser autenticada a assinatura, e por uma autenticação de assinatura ele passou 8 horas preso no aeroporto. E nós estávamos com muito medo que ele fosse deportado. Depois ali de 5 horas que ele estava lá, a gente estava com muito medo que ele fosse deportado por uma coisa nada a ver, sabe? E não questionaram nada do que ele fazia no Brasil, não questionaram nada disso. Eles só perguntaram o que ele vinha fazer aqui. Ele disse, eu vou visitar um amigo meu, eu peguei numa promoção de passagem, então eu vou visitar um amigo, vou ficar na casa dele. E a gente vai passear por Lisboa, porque a viagem é curta, só dá para eu ver Lisboa mesmo. Ele até, sabe, ele falou direitinho o que ele queria fazer, ele já tinha algumas coisas que nós tínhamos planejados fazer com ele. Então, ele foi super sincero em todos os momentos. Ele não tentou esconder nada, até porque não teria nada para esconder. E se vocês forem ver a legislação, não tem nada falando sobre cópia de documento, né, o comprovante de residência de quem vai alojar, e nem a autenticação da assinatura. Mas aqui é melhor pecar pelo excesso do que ter todo um problemão por causa de um documento desse tamanho. E quando eu contei lá no Instagram, né, a situação toda, que é esse vídeo inicial aí, vieram muitos comentários do tipo, isso aí é porque ele tem cara de brasileiro, porque ele é brasileiro, né, aquela coisa. Gente, ele é a pessoa mais branca que eu já vi na vida, porque ele é ruivo, com aquela barba assim, desse tamanho, ruiva, com os cílios ruivo,
com, sabe, todo o cabelo ruivo. Ele é praticamente ele passa mais por irlandês do que por brasileiro. Então não é... eu gosto de deixar isso claro, assim, não é uma questão de... tem feições de brasileiro, tem cara de brasileiro, como muitos falaram. É a interpretação do agente do CEF que te atende na chegada, independente da cor de pele ou das feições que tu tenha. Então é isso, pessoal. O vídeo aqui serve de alerta. Quis explicar o que aconteceu, porque nós já recebemos muitas pessoas, nunca tivemos problema. E esse ano está previsto muitas outras viagens de amigos para vir para cá, ficar conosco. Então já serviu de alerta para nós, inclusive, e eu deixo o alerta para vocês, tá bom? Beijo e até amanhã. Tchau, tchau.